Ei, antes de começarmos, me faça um favor rápido. Deixa um like aí e comenta de onde você está ouvindo isso agora. É sempre mágico ver pessoas do mundo inteiro adormecendo juntas nessas viagens estranhas que fazemos pelo passado. Agora sim, respira fundo. Hoje vamos para um lugar onde o calor não vem de um cobertor, nem de uma lareira acolhedora, mas de algo muito mais assustador. Um lugar onde o céu inteiro parece aceso, e não de um jeito bonito. Vamos para Londres de 1666, numa noite em que ninguém conseguia dormir. Não por falta de sono, mas por puro pavor. Porque se você estivesse lá, naquela madrugada em que o grande incêndio começou, talvez a última coisa que pensaria seria fechar os olhos. O ar estaria denso, pesado, cheirando a fuligem úmida, um cheiro que gruda no fundo da garganta e se arrasta até os pulmões, como se você estivesse respirando através de um pano encharcado de fumaça. O chão tremeria levemente com passos apressados, portas batendo, carroças rangendo, pessoas sussurrando, rezando, chorando, tentando entender se deveriam fugir, ficar ou acordar alguém que ainda dormia, sem imaginar o que estava chegando. Você abriria os olhos dentro de uma casa de madeira, daquelas coladas umas nas outras, todas inflamáveis como palha seca, e veria o brilho laranja na janela. Primeiro fraco, quase bonito, como um amanhecer fora de hora. Mas logo perceberia que não é amanhecer nenhum. É fogo. Fogo de verdade. Fogo subindo além dos telhados, refletido nas paredes estreitas das ruas, como se estivesse emoldurado ali, pronto para se espalhar por cada fresta da cidade. Alguém gritaria, depois outra pessoa, e então sinos começariam a tocar com aquele som metálico que bate no peito como um aviso urgente. As pessoas sempre acham que teriam alguma reação heróica, mas a verdade é que você provavelmente ficaria parado por alguns segundos, sem entender. O cérebro demora para aceitar que aquilo não é um acidente isolado, nem uma lareira mal apagada. É algo maior, algo vivo, algo que está crescendo rápido demais. Você sentiria o calor na pele mesmo a muitos metros de distância. Um calor que parece empurrar o ar, que distorce as sombras e faz o céu parecer líquido. As ruas estariam um caos silencioso, um silêncio estranho, que só existe quando todo mundo está ocupado demais, tentando sobreviver para conversar. Uma mãe carregando roupas, um homem arrastando um baú, crianças segurando velas trêmulas, cada um tentando salvar alguma coisa, qualquer coisa, porque quando o fogo avança, até objetos começam a parecer tesouros. A noite inteira tomada por aquele brilho feroz, como se o horizonte estivesse derretendo. E você? Você estaria ali, com o coração disparado, tentando decidir para onde correr, porque não existiam bombeiros como temos hoje, nem mangueiras, nem hidrantes. Existiam apenas baldes de água passados de mão em mão, e gritos, e medo. O vento soprava forte naquela madrugada, carregando brasas pela cidade como sementes de destruição. E talvez, ao olhar para o céu vermelho, você tivesse um pensamento estranho. Não há como dormir numa noite dessas. Não há cama que exista para isso. Mas mesmo assim você tentaria, porque o corpo humano tenta sobreviver até nos piores momentos, e descobriria rapidamente que não duraria nem uma única noite, porque a Londres de 1666 não era apenas uma cidade em chamas, era um pesadelo acordado, e você acabaria de entrar nele. E isso é só o começo. Você desce as escadas estreitas da casa, com o corpo tremendo, e ainda assim, não é pelo frio. É pela estranha sensação de que o ar está ficando mais pesado a cada segundo, como se você estivesse respirando dentro de um forno que alguém acabou de abrir. Quando chega à porta, percebe que a rua já não é mais uma rua. É um corredor estreito entre paredes inclinadas
iluminado por reflexos dançantes e violentos. As chamas ainda estão longe o suficiente para não te tocar, mas perto o bastante para pintar tudo com uma cor entre o laranja e o vermelho, como se o próprio céu tivesse sido tingido de sangue. Você vê vultos correndo, mas correndo sem pressa, como se cada passo fosse uma negociação entre a urgência e o desespero. Pessoas carregando objetos aleatórios, uma panela, uma bíblia, um quadro torto, um saco com pão velho. Nada disso tem muito valor, mas agora parece ter. Um senhor mais velho arrasta uma cadeira como se ela fosse parte dele. Uma mulher abraça uma caixa com roupas que certamente não cabem nela. Crianças seguram bonecas que há semanas não têm rosto. A mente humana é estranha quando tenta salvar algo no meio do caos. Você sente um calor forte atingir seu rosto e, instintivamente, recua. Não é o fogo da sua rua, ainda não, mas o vento que sopra vindo das casas que já foram engolidas poucas quadras adiante. Um vento quente que não deveria existir à noite. Você olha para cima e percebe que a fumaça não sobe em colunas organizadas. Ela se espalha como um animal que rasteja, engole os telhados e depois desce pelas paredes, procurando por onde entrar. Um vizinho passa por você segurando 2 baldes, ambos vazios. Ele te olha com olhos arregalados e diz algo que você não entende. Os sons ao redor estão distorcidos pelo rugido distante do fogo, como se a cidade inteira estivesse respirando fundo antes de gritar. Você caminha, não porque sabe para onde ir, mas porque ficar parado parece tão perigoso quanto avançar. Um grupo se reúne ao redor de um poço, tentando encher baldes apressadamente. A água sobe escura, misturada com fuligem. Um balde cai, esparramando a pouca água no chão, e as pessoas se desesperam como se fosse ouro derretido. Um homem tenta organizar tudo, mas ninguém o escuta. Cada um tenta salvar sua própria casa, sua própria vida. O fogo avança rápido demais. Você ouve estalos vindos de uma rua lateral. Primeiro, parecem apenas madeiras quebrando, mas depois percebe que é algo mais sério. É a estrutura de uma casa cedendo, pedaços caindo, o brilho crescendo por trás das janelas. Alguém lá dentro grita. Alguém lá fora grita de volta. E você percebe que está testemunhando exatamente aquilo que sempre imaginou ser impossível. Uma cidade inteira, aos poucos, se desfazendo. As igrejas começam a soar seus sinos com desespero, tentando avisar quem ainda dorme, mas o vento é tão forte que leva a fumaça para o alto e espalha brasas pelos telhados como se fossem sementes plantadas pelo próprio caos. Cada brasa que pousa acende um novo ponto laranja. Cada novo ponto vira uma língua de fogo. E cada língua se junta às outras até criar uma muralha. Você tenta se afastar, mas a sensação é de que a cidade está se fechando ao seu redor. As ruas estreitas parecem túneis. A fumaça se junta em nuvens grossas que fazem seus olhos lacrimejarem. Você tosse. Uma tosse profunda, pesada, que parece arrancar algo de dentro de você. E então percebe uma coisa ainda mais assustadora. Não é o fogo que te alcança primeiro. É o medo. Um medo silencioso, pegajoso, que gruda nas pernas e torna cada passo mais lento. Pessoas ao seu redor murmuram orações. Algumas correm até as igrejas como se as portas pudessem oferecer algum tipo de proteção divina. Outras tentam fugir das muralhas, mas os portões já estão fechados. A cidade virou um labirinto quente, cercado de chamas. Você sente gotas quentes no braço e olha para cima, achando que é chuva. Mas não é. É madeira em brasa voando, espalhando pequenos pontos vermelhos pelo chão. As crianças choram. Os adultos também, só que mais baixo. Você tenta manter a calma, tenta respirar,
tenta pensar, mas tudo o que você consegue ouvir é o som do fogo. Um som que, aos poucos, começa a parecer o de um animal gigante se alimentando, devorando tudo o que encontra pela frente. E então você pensa, pela primeira vez desde que acordou, talvez não exista amanhecer para você nesta cidade. Isso ainda é só o começo. Você continua caminhando porque é o único movimento que seu corpo consegue executar sem pensar. Sua mente tenta se proteger apagando partes da realidade como se elas fossem páginas rasgadas de um livro queimada pelas bordas. Ainda assim, algumas coisas permanecem nítidas demais para serem esquecidas. O calor vindo da esquerda, o brilho agressivo vindo da direita, o barulho crescente atrás de você. Ruas que antes eram conhecidas agora parecem pesadelos dobrados sobre si mesmos, como se a cidade tivesse sido rearranjada durante a noite por alguém que nunca tinha caminhado por ela. A fumaça desce mais pesada, um aviso de que você não tem muito tempo. Toda inalação é uma luta. O ar entra quente, arranhando, queimando, e ao mesmo tempo parece insuficiente. Você tosse, e a tosse ecoa em algum lugar entre os prédios, multiplicada, transformada em um coro fraco de outros tossindo também. Você percebe, não é só você. Quem ainda não fugiu está sufocando junto. Atravessando uma esquina estreita demais para duas pessoas, você esbarra em uma família inteira tentando empurrar um carrinho improvisado. Ali dentro há lençóis, panelas, um gato apavorado que mia como se pedisse desculpas. O pai pressiona os lábios com tanta força que parecem brancos. A mãe chora sem som. As crianças estão quietas demais para serem crianças. Elas te olham por um momento como se perguntassem: para onde você está indo? E a verdade é que você não sabe. A cidade parece grande demais e pequena demais ao mesmo tempo, como se tivesse se transformado em uma caixa pegando fogo onde não há saída. Apenas atrasos da inevitável aproximação. Mais à frente, você encontra um grupo tentando conter as chamas com baldes. Eles formam uma corrente humana, passando água de mão em mão, mas a água evapora antes de tocar madeira. Você vê a frustração nos gestos rápidos, desesperados, impotentes. Um deles grita, mais água, mas a voz se perde, engolida pelo rugido que agora parece vir de todos os lados. Outra casa desaba. A explosão de madeira faz todos se abaixarem. Poeira, brasas e estilhaços voam como se tivessem sido cuspidos pelo inferno. Os gritos começam. Corrida! Desordem! Alguém tropeça e cai. Alguém pisa no pé de outro. E você percebe algo terrível. O fogo não é a única coisa que mata. O pânico também. Você tenta avançar para a praça central, mas os caminhos parecem fechados por gente, por entulho, por fumaça, por medo. Cada opção parece mais perigosa que a anterior. Você vira à direita, depois à esquerda, depois percebe que deu a volta e voltou ao mesmo ponto. A cidade está se contraindo, como se estivesse tentando te expulsar e devorar ao mesmo tempo. Em um beco quase invisível sob a sombra da fumaça, você escuta rezas. Rezas rápidas, atropeladas, como se as palavras precisassem correr mais do que o fogo. Várias pessoas estão ajoelhadas ali, pressionadas umas contra as outras, buscando proteção num santuário improvisado entre dois prédios. Elas ergueram uma imagem de madeira de um santo, agora coberta por fuligem. A estátua parece chorar. Talvez seja apenas o calor deformando a tinta. Talvez não. Você percebe algo estranho. Algumas dessas pessoas não estão rezando para escapar. Estão rezando para serem perdoadas, como se o fogo fosse um julgamento. A cada passo que você dá, a cidade parece mais viva. O fogo se move como se tivesse vontade própria, saltando de telhado em telhado
de janela em janela, como se estivesse caçando. O vento assobia, mas não um assobio natural. Tem algo de sussurro, de aviso, de ameaça. Você começa a ouvir sons distorcidos no meio da fumaça. Gente chamando nomes que se perdem no caos. Gente implorando ajuda. Gente ordenando que outros corram. Mas também sons que você não consegue identificar. Algo como madeira gemendo. Algo como o choro abafado de alguém que já desistiu. Algo como o mundo se partindo. Quando você chega finalmente a uma rua mais larga, percebe que ela já está tomada. Pessoas carregando sacos maiores do que conseguem aguentar. Artesãos tentando salvar ferramentas que nunca mais terão tempo de usar. Monges correndo com livros enormes abraçados ao peito, como se aqueles textos fossem a última coisa que ainda pudesse ser protegida neste lugar condenado. O céu acima é vermelho, roxo, preto, tudo ao mesmo tempo. Uma criança grita pela mãe. Alguém puxa o braço dela e desaparece na multidão. Você pensa em segui-los, mas o calor que vem da esquerda é tão forte que obriga seu corpo a se mover para o lado oposto. A rua à sua frente começa a se encher de uma névoa espessa, não de madrugada, mas de fumaça que escapa por baixo das portas, como dedos longos procurando pele humana. E então, pela primeira vez, você vê o que todos temem: a muralha viva de fogo. Ela se ergue a poucos metros, alta demais, brilhante demais, violenta demais para ser real. As sombras tremem nas paredes como se fossem fantasmas tentando fugir. Você sente uma onda de calor tão intensa que seu corpo recua antes mesmo de você decidir recuar. Pessoas gritam, se empurram. A multidão tenta escapar para as laterais, para ruelas estreitas demais para acolher tanta gente. E você percebe que, se não se mover naquela exata fração de segundo, pode ser esmagado pela massa desesperada, não pelo fogo, pelas pessoas. E é nesse instante, com o coração tentando escapar do peito, que você entende de verdade. Londres não está apenas pegando fogo. Londres está desmoronando emocionalmente, psicologicamente, como se toda a cidade estivesse vivendo um colapso coletivo. E você está bem no centro dele. E isso ainda não é o pior. Você tenta respirar fundo, mas o ar parece ter peso. Não é só fumaça, é poeira de telhados, é fuligem de séculos de sujeira acumulada, é o cheiro doce e nauseante de coisas queimando que não deveriam queimar. Cada respiração te machuca por dentro, como se você estivesse engolindo pequenas agulhas negras. Seus olhos lacrimejam sem parar. Você pisca rápido demais, tentando ver através da névoa espessa que transforma todas as luzes em manchas tremeluzentes. E por um segundo, você tem a impressão de que a cidade inteira está distorcida, como um espelho quente, onde nada mantém sua forma original. As pessoas passam por você em direções diferentes, como se cada uma estivesse fugindo de um perigo diferente. É impossível saber onde é seguro, porque nada é seguro. Um homem tropeça e cai a poucos passos de você. Ele tenta se levantar, mas alguém esbarra nele, e depois outra pessoa, e outra. Ele desaparece por baixo de pernas que não param. Você tenta alcançar seu braço, mas o fluxo humano te arrasta para o outro lado. Você perde o equilíbrio, quase cai, mas se segura numa parede quente demais para ser tocada por muito tempo. A pedra queima sua palma. Você solta instintivamente. Não há onde apoiar as mãos. Não há lugar para descansar. A cidade virou um forno e você está preso dentro dele. De repente, um barulho profundo ecoa acima dos gritos. Um barulho que não se parece com fogo, nem com madeira quebrando. É algo mais pesado. Um sino enorme, batendo sozinha, sem ninguém puxando as cordas. O calor fez os mecanismos cederem, e a campana cai.
oscilando de forma imprevisível, como se estivesse berrando o próprio desespero da cidade. O som vibra no seu peito, quase te fazendo cambalear. Pessoas se afastam da igreja, empurrando umas às outras. A torre está tremendo. Só de olhar você sabe, ela não vai aguentar. Você tenta recuar, mas a multidão empurra na direção oposta. Todos querem passar ao mesmo tempo por uma rua estreita demais, larga demais, quente demais. O sino toca novamente. Um toque metálico, torto, dolorido. E então, com um estrondo que parece partir o mundo ao meio, a torre cede. A ponta se inclina, vacila por um instante, como se estivesse perguntando se deveria realmente cair, e, em seguida, despenca. A massa de pedra desaba em um rugido que abafa todos os outros sons. Uma nuvem de poeira sobe tão rápida e tão densa que você perde completamente a visão, como se alguém tivesse apagado a cidade inteira. Você levanta os braços para proteger o rosto. Fragmentos de telha e madeira batem no chão ao seu redor. As pessoas gritam, sem saber para onde correr. E no meio do caos, você escuta algo mais assustador do que o próprio fogo. O choro abafado de alguém próximo demais. Você vira a cabeça, tentando identificar a direção daquele som. A fumaça se abre por um momento, revelando uma criança parada sozinha, tremendo, respirando rápido demais. Ela segura uma boneca sem cabeça. Você dá 2 passos em direção a ela. O chão estala por baixo, como se estivesse prestes a ceder. A criança te olha com olhos enormes, brilhantes pela mistura de medo e fuligem. Você estende a mão. Ela dá um passo hesitante, mas antes que toque sua palma, um adulto desesperado aparece, puxa a menina pelo braço e a arrasta para longe, desaparecendo imediatamente na névoa quente. E você, de novo, fica sozinho. O fogo muda de direção. O vento sopra com uma força que só pode ser descrita como maldade. As chamas se inclinam para frente, estalam, rastejam pelo chão como línguas vivas. Você sente o calor aumentando rapidamente, como se alguém tivesse aproximado uma fornalha do seu rosto. A madeira das casas ao redor começa a ranger alto, aquele ranger que precede o colapso. Você sabe que se ficar mais alguns segundos ali, vai ser enterrado sob uma avalanche de vigas em chamas. Você precisa correr, mas seus pés parecem pesados, como se o chão tivesse virado lama pegajosa. Você respira fundo e força o corpo a avançar. À medida que corre, as imagens se repetem. Sombras desesperadas, pilares cedendo, paredes que desabam sem aviso. Você vê pessoas quebrando portas para tentar salvar vizinhos, mas a fumaça que sai de dentro é tão preta e espessa que ninguém consegue entrar. O som do fogo é tão alto que parece uma multidão rugindo. E então, de um beco escuro, você vê uma figura saindo cambaleante, carregando algo nos braços. Quando ela se aproxima, percebe que é um gato completamente preto de fuligem, ofegante, com os olhos arregalados. A pessoa abraça o animal como se fosse a última coisa que importasse neste mundo destruído. Por um instante, você sente algo parecido com esperança. Mas logo essa esperança evapora, como tudo mais nesta cidade. Você alcança finalmente a parte alta da rua que leva à saída norte. Ali, o vento é mais agressivo, mas a fumaça é menos densa. Por um momento, você acha que conseguiu escapar, mas assim que se vira para trás, entende a dimensão real da tragédia. Londres inteira está ardendo. Não um bairro, não uma rua, não um quarteirão. A cidade completa parece um mapa iluminado pelo inferno, cada ponto brilhando com intensidade própria. O céu está de uma cor tão irreal que parece vivo. Pessoas continuam correndo, rezando, gritando. E você percebe que está testemunhando algo que vai ecoar por séculos.
e que você, neste momento, faz parte disso. Seu peito sobe e desce rapidamente. Seu rosto está quente. A fuligem cobre sua pele. Você está exausto, mas o fogo não está. Ele nunca está. E você sabe, ainda não acabou. Você respira fundo, tentando recuperar o fôlego, mas o ar quente entra seco, abrasivo, como se raspasse suas costelas por dentro. A fumaça se mistura ao seu suor e cria uma sensação pegajosa na pele, como se a própria cidade estivesse grudando em você, tentando te impedir de fugir. Seus olhos ardem, seu peito dói, mas você continua, porque não há outra opção. Atrás de você, Londres ruge como um animal ferido demais para viver e bravo demais para morrer. O som das chamas agora parece uma mistura de vento e rugido, como centenas de vozes sussurrando ao mesmo tempo. Não é possível entender o que dizem, mas você sente o desespero nelas. A sensação de que algo vasto, antigo e imparável acordou durante a noite. Ao virar numa curva, você se depara com um grupo de homens segurando pedaços de madeira e baldes. Eles conversam alto, gesticulam, apontam para diferentes direções. Parecem estar planejando uma barreira, talvez tentando derrubar algumas casas para impedir que o fogo avance. Mas suas mãos tremem, seus olhos estão arregalados. Alguns tosses profundas cortam suas frases, fazendo suas vozes falharem como velas se apagando. Eles te olham por um instante, analisando se você está ali para ajudar ou apenas para atrapalhar. Mas antes que qualquer decisão seja tomada, um vento forte sopra, levantando chamas de uma casa próxima. O calor é tão intenso que dobra a madeira, faz telhas voarem como se fossem folhas. Um dos homens solta o que segura e corre sem olhar para trás. Os outros hesitam por um segundo, mas seguem ele. E você percebe, com uma clareza desconfortável, que até quem tenta salvar algo está começando a desistir. A rua mais larga se transforma em um corredor de silhuetas. Pessoas passam correndo, mas correm com um ritmo estranho. Um ritmo que mistura urgência com a exaustão de quem já perdeu quase tudo. Você vê uma mulher com as mãos cobertas de bandagens queimadas, empurrando um carrinho onde há apenas um cesto de pão. Vê um velho carregando 3 livros enormes contra o peito, como se fossem seus filhos. Vê jovens tentando persuadir os mais velhos a deixarem suas casas, mas eles se recusam, como se uma vida inteira pudesse protegê-los das chamas. E cada rosto que passa por você traz a mesma marca, a expressão de alguém que acaba de compreender que o mundo inteiro mudou e que nunca mais será como antes. Um cavalo sem cavaleiro aparece do nada, passando rápido demais, com os olhos arregalados e a boca espumando. Ele desaparece na sombra antes que você consiga reagir. Em seguida, uma carroça virada bloqueia parcialmente o caminho. 2 homens tentam empurrá-la, mas ela está pesada demais, presa em alguma coisa que você não consegue ver. Um deles desiste e corre. O outro continua tentando sozinho, como se estivesse lutando contra a própria cidade. Você quer ajudar, mas sabe que não pode. Se parar agora, não se levanta mais. Você dá alguns passos e percebe que o chão está coberto de uma fina camada de fuligem, tão espessa que amortece seus passos, fazendo tudo parecer um sonho ruim. Cada vez que você pisa, uma pequena nuvem negra se levanta e se mistura com o ar já saturado. A sensação de caminhar pela cidade é a mesma de caminhar dentro de um pesadelo quente, onde nada é sólido e tudo se desfaz antes que você consiga entender o que está vendo. De repente, um clarão ilumina o céu atrás de você. Um clarão mais forte do que todos os outros que você viu até agora. As pessoas param por um instante, viram-se, e a expressão que surge nos rostos delas é a mesma.
Desespero absoluto. A cúpula de uma grande igreja pega fogo. A chama sobe rápido, como se tivesse sido puxada por mãos invisíveis, e o teto inteiro se ilumina como uma tocha gigante. Vidros estouram, ecoando como tiros. A madeira rangendo parece um lamento profundo. E então, o sino, aquele mesmo que antes tocava sozinho, cai de novo, mas desta vez do telhado, rolando num estrondo metálico pela rua, espalhando faíscas. As pessoas gritam e correm para todos os lados. Você se afasta instintivamente, movido por uma parte de você que não pensa, só reage. O calor aumenta ainda mais. Agora você sente como se estivesse andando em direção ao sol. A fumaça é tão espessa que o céu parece mais próximo do que deveria, como se estivesse descendo sobre você. Por um momento, você não sabe se está vendo nuvens de fumaça ou o próprio teto do mundo desabando. Você tenta focar no caminho à frente, mas seus olhos começam a falhar. As luzes tremem, as bordas das coisas parecem desfazer-se. E então, no meio do caos, você vê algo que não esperava. Uma pequena procissão silenciosa. 3 monges caminham juntos, segurando velas que tremem violentamente com o vento. Eles andam devagar, como se o mundo ao redor estivesse normal. Cantam baixinho, uma melodia tão suave que quase desaparece no rugido do fogo. Eles passam por você, e por um instante você sente um frio estranho, como se o mundo tivesse parado. As pessoas se afastam deles, abrindo caminho, não por respeito, mas por medo. Algo naquelas figuras caminha pelos limites entre fé e loucura. Eles desaparecem na fumaça poucos segundos depois, como se nunca tivessem estado ali. Um trovão distante faz você virar a cabeça. Não é trovão, é outra construção, enorme, desabando. A cidade está ruindo como um livro queimado, página por página. Você continua. Porque parar, aqui, é deixar o fogo decidir por você. E mesmo assim, algo dentro de você sabe. A noite ainda está apenas no começo. Você continua caminhando. Mas agora seus passos não parecem mais seus. Há uma espécie de torpor estranho se espalhando pelos seus músculos, como se o calor tivesse começado a dissolver lentamente cada parte do seu corpo. Seus pensamentos começam a oscilar entre o mundo real e uma espécie de sonho febril. A fumaça ondula à sua frente como mãos tentando te tocar. Por um segundo, você pensa que realmente sente dedos puxando sua roupa. Você se vira rápido, mas não há ninguém. Só sombras, só fumaça. Só o som do fogo devorando alguma coisa atrás de uma parede que você não consegue ver. Suas pernas tremem. O chão parece mole demais, como se fosse feito de cera derretida. As casas, antes tão sólidas, agora se comportam como estruturas vivas, rangendo, encolhendo, estalando. O vento muda de direção mais uma vez, e uma onda de calor te empurra para trás, como se fosse um muro invisível. Você cobre o rosto com o antebraço, mas ainda assim sente seus cílios esquentarem. Por um instante, acha que eles vão queimar, e então você ouve o som que ninguém quer ouvir durante um incêndio. O barulho de milhares de partículas incandescentes ganhando o ar ao mesmo tempo. Não é o estalo da madeira queimando, não é o rugido das chamas. É algo mais fino, mais rápido, mais traiçoeiro. A chuva de brasas. Você olha para cima e vê que o céu inteiro está cintilando, como se estrelas vermelhas estivessem caindo, pequenos pontos brilhantes, cada um deles capaz de transformar uma casa inteira em cinzas. As pessoas começam a gritar. Elas tentam proteger as cabeças, tentam correr, tentam se esconder, mas não há lugar para esconderijo. Nenhuma parede é fria o suficiente. Nenhuma sombra é segura. Uma brasa cai no seu braço. Uma dor aguda, pequena, mas imediata. Você bate o local com a mão
mas outras já estão próximas. Elas caem no chão, caem nas roupas, caem nas madeiras. Cada impacto faz a cidade parecer ainda mais viva, viva e faminta. Você sente o pânico tomar conta do seu peito, mas tenta manter a calma. Você tenta se mover mais rápido, mas seus pés não parecem obedecer. A fumaça engrossa e sua visão começa a se embaralhar. As luzes se tornam manchas tremeluzentes. Você vê sombras correndo, mas não sabe se são pessoas ou apenas ilusões criadas pelo calor. Em meio a esse caos, você escuta um barulho diferente, não de fogo, não de destruição, mas de água, baldes batendo, gente gritando ordens. Um grupo de homens tenta usar o rio como uma última linha de defesa. Eles formam uma corrente que atravessa parte da rua, puxando baldes de água tão rápido quanto conseguem. Mas é inútil. A distância entre o rio e as casas é grande demais. O calor é forte demais. A água evapora antes de tocar o chão. Ainda assim, eles continuam. Por teimosia, por desespero, por aquela fé estranha que surge apenas quando tudo está perdido. Você se aproxima deles sem perceber. Talvez porque a fumaça ali seja menos densa. Talvez porque algum instinto primitivo ache que se aproximar de água é sempre uma boa ideia. Quando chega perto, sente o choque térmico. O ar ao redor é quente, mas menos sufocante. O cheiro de fumaça continua, mas agora há também o cheiro de água, de rio, de lama. Um dos homens te vê se aproximar e grita para que você pegue um balde. Você pensa em ajudar. Por um segundo, você realmente pensa em estender a mão. Mas então, algo se move atrás de você. Um brilho repentino. Um estalo alto. Um pedaço enorme de telhado em chamas cai no meio da corrente de homens. O impacto espalha brasa e madeira por todos os lados. A água se espalha pelo chão, transformando a rua em lama fervente. Os homens gritavam instruções, mas agora gritam nomes. Alguns caem, outros tentam levantar. Um deles tenta arrastar alguém inconsciente, mas o calor é forte demais e ele solta o corpo quase imediatamente. O cheiro que vem depois é tão terrível que você precisa se afastar rapidamente, com a mão sobre a boca. Você tropeça em algo no chão. Um barril virado, ainda pingando água. Você se segura nele por um instante e percebe que suas mãos tremem mais do que deveriam. Você tenta respirar fundo, mas cada inspiração traz mais dor. A fumaça acumula no fundo da garganta como se fosse peso. Você tosse, até sentir lágrimas escorrendo pelo rosto, misturando-se com a fuligem. E então, no meio desse caos absoluto, você escuta algo inesperado. Uma música fraca, distante, improvisada. Você vira a cabeça e vê um grupo de pessoas agachadas sob a sacada de uma casa que ainda não pegou fogo. Elas estão cantando, baixo, quase como um lamento, mas não exatamente. É uma melodia antiga, provavelmente uma canção religiosa, mas cantada com vozes tão fracas que parece mais um murmúrio vindo de outro mundo. O contraste entre o fogo e aquela música é tão surreal que seu corpo paralisa por um momento. A cidade arde, as ruas colapsam, o ar dói. Mas ali, encostadas umas às outras, estão aquelas pessoas cantando como se fossem parte de um ritual para manter a sanidade. E por um breve instante, você sente algo que quase parece paz. Mas então, a sacada range, e você sabe exatamente o que vai acontecer. As pessoas também sabem, mas continuam cantando, como se não pudessem evitar. A madeira estala, as brasas se acumulam no topo, um pilar cede. Um segundo depois, toda a estrutura desaba com um estrondo abafado. A música para abruptamente. Você desvia o olhar. Por instinto, por respeito, por medo. Você continua andando. Suas pernas parecem de borracha, mas continuam. O fogo atrás de você
Avança feito a sombra de um animal gigantesco. E mesmo entre tosses e lágrimas, uma certeza se instala dentro de você, gelada como metal. Você ainda não viu o pior dessa noite. Você continua andando, mas agora parece que está se movendo através de um sonho febril. A fumaça ondula ao seu redor como véus vivos, e a cada passo você sente como se estivesse atravessando camadas diferentes de realidade. O chão range, lascas de madeira racham sob suas botas e cada som ecoa de um jeito estranho, como se a cidade estivesse oca por dentro, reverberando tudo com atraso. É como se a Londres que você conhecia tivesse desaparecido, substituída por uma versão distorcida, feita de brasa, baleia e desespero. O vento muda novamente. Um sopro mais frio, vindo não de alívio, mas de ausência, como se o ar estivesse sendo sugado para algum lugar. Você para por instinto. O silêncio repentino é mais assustador que o rugido do fogo. E então você percebe o motivo. O fogo parou de rugir. Não porque diminuiu, mas porque se transformou em outra coisa. O som agora é baixo, profundo, quase como uma respiração. Um sussurro grave saindo das entranhas das casas. As chamas se inclinam, todas ao mesmo tempo, como se respondessem a um comando invisível. Você sente seu coração acelerar. O instinto mais antigo do ser humano desperta. Algo está prestes a acontecer. E acontece. Uma casa, alta, estreita, com vigas escuras de madeira antiga, estoura de dentro para fora. O ar quente acumulado explode pelas janelas, lançando fogo em arco sobre a rua. As chamas se espalham como se fossem braços procurando pele humana. As pessoas correm. Algumas derrubam outras. Gritos cortam o ar, e você se vê forçado a recuar tão rápido que quase perde o equilíbrio. Você desliza para uma rua lateral, estreita demais, torta demais, inclinada demais para ser segura. Mas é a única opção. A fumaça entra mais uma vez, espessa, como se quisesse te empurrar para trás. Você sente os olhos arderem, lacrimando involuntariamente. O gosto da fuligem se instala na língua como se você tivesse mastigado carvão. E o calor não é mais apenas físico. Parece emocional. Parece pessoal. Como se o fogo tivesse decidido que você é seu próximo alvo. Você procura pontos de referência, mas a cidade mudou tanto em minutos que parece irreconhecível. Uma fileira de casas inclinadas aparece à sua frente, todas com portas abertas, todas escuras lá dentro. Você sabe que entrar em qualquer uma delas é suicídio. Elas podem desabar a qualquer momento. A fumaça pode te sufocar, e mesmo assim, por um instante, aquela escuridão parece estranhamente acolhedora. Um lugar onde o fogo talvez não veja você. Mas aí você percebe outro detalhe. Dentro das casas, a escuridão não é silenciosa. Há barulhos, coisas caindo, madeiras estalando, passos, ou talvez não passos exatamente, mas como arranhões, algo se movendo devagar, algo rastejando pelo chão, algo que não quer ser visto. Por um segundo, você imagina que é apenas um rato fugindo, mas o som é grande demais, pesado demais, lento demais. Você dá um passo para trás, depois mais um, e decide continuar pela rua, mesmo sabendo que ela está ficando cada vez mais quente. À sua esquerda, uma taverna está completamente aberta, como se alguém tivesse arrancado a fachada inteira com as mãos. Lá dentro, o chão está coberto de copos quebrados, cadeiras viradas, mesas queimadas pelas pontas. O cheiro é uma mistura de bebida derramada e madeira carbonizada. Um homem aparece, a metade inferior do rosto, coberta por um pano úmido, carregando 2 jarras de água. Ele te olha com uma expressão cansada demais, como se já estivesse vivendo aquele incêndio há meses. Você não reconhece palavras na sua boca,
Mas o gesto é claro: vá, corra, saia daqui enquanto ainda pode. Você tenta agradecer com um aceno, mas outro estrondo corta qualquer possibilidade de comunicação. A fumaça engrossa mais uma vez, arrastada por um vento que parece ter sido criado dentro do próprio inferno. Você corre instintivamente. Seus pés batem no chão molhado de suor, água, sangue e fuligem. A cidade inteira parece tremer, e a cada tremor, mais casas cedem, mais paredes desabam, mais vidas desaparecem sem som. Quando você vira outra esquina, se depara com algo diferente. Pessoas, muitas delas, reunidas em um espaço aberto. Uma praça. A praça que você procurou o tempo todo. Ela está tomada por famílias inteiras, segurando o que conseguem carregar. A praça parece um campo de refugiados improvisado. Há pessoas sentadas, chorando. Há outras deitadas, exaustas. Há aquelas que apenas olham para o horizonte vermelho, sem expressar nada, e você percebe que todas têm a mesma pergunta silenciosa no olhar. Será que a cidade inteira vai desaparecer? E ali, bem no centro da praça, alguém tenta trazer ordem ao caos. Um homem com roupas que você reconhece como de um oficial, talvez militar, talvez da guarda, grita instruções. Sua voz é firme, mas o tremor nas mãos o denuncia. Ele aponta para as saídas da cidade, indica rotas, organiza grupos, mas todos olham para ele com a mesma expressão. Como obedecer se tudo muda a cada segundo? A fumaça invade a praça como um manto. Crianças choram, velhas rezam, homens discutem, mulheres tentam acalmar quem já está muito perto de desmaiar. E no meio de toda essa confusão, você sente algo diferente. Uma brisa fria, fria de verdade. Não gelada como fumaça, nem quente como fogo. Fria como ar limpo. Você respira fundo. Pela primeira vez em muito tempo. E aí entende. Você está perto da saída norte. O vento que entra ali vem de fora da cidade. É ar livre, é oportunidade, é sobrevivência. Você dá um passo, mas antes que possa dar o segundo, um som gigantesco ecoa atrás de você. É como se uma montanha tivesse caído. E você sabe que algo enorme, algo monumental, acabou de ruir. E isso pode mudar tudo. O som é tão forte que você sente a vibração atravessar seu corpo, como se o chão tivesse pulsado sob seus pés. As pessoas na praça congelam. Algumas levam as mãos ao peito, outras olham em volta com os olhos arregalados, tentando identificar a origem daquele estrondo apocalíptico. Mas ninguém precisa dizer nada. Todos sentem, todos sabem. Algo gigantesco caiu. A fumaça vibra com o impacto. Os pássaros, os poucos que ainda estavam escondidos nos telhados ou caibros, levantam voo de forma desordenada, atravessando o céu vermelho como flechas vivas. Você se vira devagar, como se seu corpo tivesse medo de confirmar o que já suspeita. E então vê, lá ao longe, por entre a névoa amarelada e as labaredas que dançam como serpentes, uma silhueta enorme desaparece atrás de um muro de chamas. Uma estrutura massiva, algo que definia o horizonte da cidade, acabou de se render ao fogo. É impossível saber ao certo se foi uma igreja, um arsenal, um prédio inteiro ou parte da muralha. Mas você sente nos ossos. Aquilo era um marco da cidade. Algo velho, algo importante, algo que não deveria cair. O som ecoa novamente, uma reverberação profunda que parece se espalhar pelas paredes, atravessar as ruas, percorrer os pulmões de todos. A cada segundo, a sensação é de que Londres não está apenas queimando, ela está sendo arrancada do próprio mapa. E então, tudo se move. As pessoas começam a correr ao mesmo tempo, como se alguma força invisível tivesse dado um comando único. Não é mais fuga, é desespero puro. A multidão avança para a saída norte, como uma onda humana caótica.
Gritos se misturam a choros, passos se atropelam, braços se entrelaçam sem querer. Você é empurrado, seu corpo balança, seus pés quase perdem contato com o chão. Mas você segue, porque agora não há mais escolha. Se ficar, será tragado. Se avançar, talvez ainda, haja um amanhã. O portão norte está aberto. As muralhas dessa área ainda não foram tomadas pelas chamas. Guardas gritam instruções, mas ninguém escuta. Mães carregam crianças nos ombros, tentando protegê-las da fumaça espessa que desce como cortinas envenenadas. Homens tentam abrir caminho para familiares. Idosos se apoiam em quem podem. E você tenta apenas continuar de pé. Quando passa pela abertura do portão, sente imediatamente o choque térmico. O ar ali fora é frio demais. Não frio como inverno, frio como vida. Frio como um copo de água depois de dias no deserto. Você respira. Uma respiração que não arranha, não sufoca. O ar entra limpo e sai quente, como se seu corpo estivesse expulsando Londres um pouco de cada vez. Mas mesmo a céu aberto, o inferno continua atrás de você. As chamas sobem mais alto que a muralha. A fumaça se estende como um manto negro, cobrindo metade do horizonte. E você percebe uma coisa cruel. De longe, a destruição parece até bonita. O tipo de beleza assustadora que existe quando o caos se torna grande demais para ser compreendido. O tipo de beleza que dói só de olhar. Você se afasta um pouco mais, caminhando junto das outras pessoas até chegar a um campo aberto. Ali, longe o suficiente da cidade, centenas de londrinos se aglomeram em silêncio. Alguns sentam no chão, outros encostam as costas nas árvores. Outros simplesmente olham para a cidade ardendo como se estivessem assistindo o fim do mundo. E talvez estejam. Há crianças dormindo no colo das mães, exaustas demais para entender o que está acontecendo. Há homens ainda segurando baldes vazios, sem perceber que não há mais nada para apagar. Há mulheres rezando com os olhos fechados, repetindo as mesmas palavras, sem saber se elas fazem sentido. Você se senta também. O chão está frio. A grama úmida toca sua pele com uma gentileza que contrasta violentamente com o calor insuportável que você deixou para trás. Você encosta as mãos na terra e sente que ela ainda é firme, ainda é real, ainda está viva, mesmo enquanto a cidade morre. As horas passam devagar, a madrugada chega. E Londres continua queimando. As chamas não diminuem. Elas respiram, crescem, mugem, avançam. O vento traz estalos distantes e, às vezes, sons que se parecem com vozes. Você não sabe se são pessoas ou apenas ilusões criadas pela sua mente exausta. As silhuetas das torres desabando ao longe parecem criaturas gigantes se ajoelhando antes de cair. Cada ruído é um aviso de que outra parte da cidade desapareceu. Um homem ao seu lado começa a contar, quase para si mesmo. A padaria, o mercado, a ponte, St. Paul, o arsenal, tudo, tudo, tudo. Ele repete tudo tantas vezes que a palavra perde sentido. Uma mulher oferece água para um estranho. Ele bebe como se nunca tivesse sentido sede antes. Crianças, já sem lágrimas, encaram o horizonte com olhos vazios. E o fogo, indiferente a tudo, continua consumindo o que resta. Você fecha os olhos por um momento. O cheiro de fumaça ainda está preso nos seus cabelos. Sua garganta ainda arde. Seu corpo ainda treme. Mas há uma coisa nova dentro de você agora. Silêncio. Não o silêncio confortável da madrugada, mas um tipo mais profundo. O silêncio que resta depois que algo grande demais para ser compreendido acontece. O silêncio que vem quando o mundo muda de forma definitiva. O silêncio que antecede outra pergunta. E agora? Você não sabe? Ninguém sabe. Mas você sabe que esta noite interminável,
quente, confusa e inescapável, ficará gravada para sempre. E enquanto olha para as últimas chamas dançando lentamente no horizonte, uma sensação estranha passa pelo seu peito. Você sobreviveu. Por pouco, mas sobreviveu. Quando o sol finalmente ameaça nascer, ele não ilumina nada, não como deveria. Não há dourado, não há brilho. Apenas um círculo opaco atrás de uma muralha de fumaça que parece tornar o dia tão escuro quanto a noite que o antecedeu. O ar fica mais frio. Não um frio limpo, de manhã fresca, mas um frio carregado, pesado, impregnado de cinzas que se acumulam na borda dos olhos e grudam nas roupas. Você respira e sente o gosto amargo de carvão. Ao seu redor, os sobreviventes se movem com lentidão. Alguns levantam em silêncio, ainda desorientados. Outros continuam sentados encarando a cidade como se estivessem esperando um despertar que não virá. A escuridão da noite passou, mas nada realmente mudou. Londres continua ardendo, agora envolta em uma neblina de fumaça tão espessa que parece uma nova muralha construída às pressas, uma muralha que separa o passado de tudo que existirá depois. Você esfrega os olhos e percebe que seus dedos saem sujos de fuligem. Seu rosto deve estar completamente marcado por linhas pretas, assim como o de todos ao redor. Crianças tossindo, mulheres tentando acalmar bebês que não dormiram, homens caminhando sem rumo. Ninguém fala muito. As conversas precisam atravessar o silêncio coagulado do trauma e poucas pessoas conseguem romper essa membrana agora. Um grupo se aproxima da entrada da cidade ou do que sobrou dela. Guardas tentam conter o avanço, porque o fogo ainda não terminou seu trabalho. Há construções desabando mesmo com o dia clareando, como esqueletos que decidiram ceder só depois que o pior já aconteceu. A cada estrondo distante, o chão sob seus pés vibra de leve, como se Londres ainda estivesse respirando entre tosses e espasmos. Enquanto observa aquele horizonte, você percebe uma coisa inquietante. Não há mais linhas definidas. Onde antes havia casas alinhadas, vielas estreitas, torres que marcavam o céu, agora tudo parece uma massa disforme, um borrão de cinzas e sombras. É como se a cidade tivesse perdido a memória do próprio formato. Um homem ao seu lado murmura quase para ninguém. Parece que Deus apagou Londres com a mão. Você não responde, ninguém responde, mas a frase fica no ar, pesada e verdadeira demais. Pessoas começam a se mover em direção ao que antes eram ruas. Algumas vão buscar parentes. Outras tentam encontrar o que restou de suas casas. A maioria mantém uma distância segura, como quem observa um animal ferido que pode atacar a qualquer momento. E você sente um impulso estranho, algo entre curiosidade, medo e um tipo silencioso de responsabilidade. Como se precisasse ver com seus próprios olhos o que a noite fez. Você caminha lentamente. Cada passo levanta pequenas nuvens de poeira cinzenta. A grama ao redor dos campos foi pintada de um cinza irregular, como se tivesse nevado ao contrário. Seus sapatos afundam nessa mistura de terra e cinzas. O cheiro muda conforme você se aproxima. Não é mais aquele odor agressivo de madeira queimando. Agora é algo mais triste. O cheiro de coisas que não deveriam ter queimado. Quando você cruza novamente o portão, ou o que sobrou dele, sente um calor residual que ainda escapa das pedras. O sol começa a iluminar de forma fraca o interior da cidade, e ali, pela primeira vez, você vê Londres de verdade, nua, destruída, irreconhecível. Paredes que antes sustentavam lares estão reduzidas a blocos negros. Objetos derretidos se misturam ao solo. Ruas desapareceram completamente. No lugar delas, caminhos tortos cobertos por uma camada espessa de fuligem. Árvores viraram postes carbonizados. O silêncio é tão profundo
que você escuta o estalar ocasional de brasas morrendo. E, mais assustador, escuta vozes, vozes distantes, chamando por nomes que talvez nunca respondam. Você continua andando, não sabe bem por quê. Talvez porque seu corpo precisa entender que você ainda está vivo, ou porque precisa confirmar que o mundo ainda existe. No meio do caminho, você passa por algo que o faz parar. Um brinquedo de criança, um cavalinho de madeira, meio queimado, ainda em pé. Ao lado dele, uma pedra grande coberta de fuligem, mas intacta o suficiente para mostrar marcas de mãos pequenas, provavelmente de uma criança que tentou segurá-lo durante a fuga. Você imagina a cena. A pequena mão soltando o brinquedo, a mãe gritando para correr, o fogo chegando como uma onda gigantesca de luz. Você fecha os olhos por um instante e, quando abre, vê mais. Pessoas vasculhando as ruínas, algumas chorando ao encontrar apenas restos de suas casas, outras agradecendo a Deus ao encontrar algo que resistiu, por menor que fosse. E há também os que apenas olham, sem reação, como se tivessem sido drenados de qualquer emoção. Um homem passa empurrando um carrinho improvisado com o que conseguiu recuperar. Um pedaço de tecido, um livro chamuscado, uma panela deformada. Ele segura esses objetos com uma reverência profunda, como se fossem tesouros. E, de certa forma, são. Você percebe então que está em meio a um cemitério silencioso, não apenas de casas, mas de vidas que nunca mais serão as mesmas. E o pior, aquela sensação incômoda de que a cidade ainda não terminou de cair. Porque apesar de o fogo diminuir, apesar de as chamas se transformarem em brasa, apesar do sol tentar romper a fumaça, Londres ainda arde. Não nas casas, não nas ruas, mas dentro das pessoas. E você sente, profundamente, que isso vai durar muito mais do que a noite que você acabou de sobreviver. Você segue avançando por entre as ruínas, com passos lentos, como se estivesse caminhando dentro de um sonho ruim, do qual seu corpo ainda não despertou. A cada metro, a cidade revela camadas diferentes da tragédia. Lugares onde o fogo passou rápido, lugares onde ele devorou tudo até virar pó, lugares onde a estrutura caiu como um castelo de cartas. Tudo parece congelado no instante exato em que o desastre engoliu a cidade, como se Londres tivesse sido transformada em uma fotografia gigantesca de destruição. O ar continua pesado, empastado, quase pastoso. Você sente que está respirando o próprio corpo da cidade, sua carne queimada, sua madeira morta, seus pulmões cheios de fumaça. E tem uma coisa estranha acontecendo dentro de você. Uma parte sua, aquela que ainda insiste em viver, quer olhar para cima, quer buscar o céu, quer acreditar que o dia vai clarear. Mas outra parte, silenciosa, fria, racional, sabe que talvez o pior nem tenha sido o fogo. Talvez o pior seja o que vem depois. Você passa por um beco estreito, coberto de sombras que parecem mais escuras do que deveriam. Ali, o fogo não entrou completamente. As paredes estão chamuscadas, mas ainda em pé. E é aqui que você vê os primeiros rastros de vida dentro da cidade. Um gato, magro, coberto de fuligem, sai de trás de uma caixa caída. Ele olha para você com aquela expressão felina que mistura julgamento e sobrevivência. Depois, desaparece entre os destroços. Se até um gato conseguiu sobreviver à noite, você pensa, talvez ainda haja algo que valha a pena ser salvo. Você continua andando e ouve passos atrás de você. 2 homens surgem de uma esquina. Caminham devagar, arrastando algo grande envolto em um pano. Você não consegue ver exatamente o que é, mas percebe pelo modo como eles seguram que deve ser pesado. Eles passam por você sem dizer nada. Só um deles levanta o olhar por um segundo.
Há cansaço ali, há medo, mas também há um tipo de aceitação sombria, como se ele já tivesse entendido que essa cidade não tem mais espaço para lágrimas. Mais adiante, você chega ao que antes era uma praça. Agora é apenas um espaço aberto, coberto por cinzas até a altura do tornozelo. O que restou de uma fonte aparece como um monumento torto no centro. A água que corria ali não existe mais. Apenas o arco de pedra chamuscado e trincado. Um grupo de sobreviventes está sentado ao redor, alguns abraçando os joelhos, outros segurando objetos que foram capazes de salvar. Um relógio, uma panela, um pedaço de tecido. Coisas sem valor, exceto pelo fato de serem as únicas coisas que restaram. Você caminha perto deles, mas ninguém olha diretamente para você. Não é por falta de educação. É porque todos parecem presos dentro da própria mente, tentando costurar algum sentido no que acabou de acontecer, e falhando miseravelmente. Um homem murmura o tempo todo o nome de alguém. Uma mulher esfrega as mãos como se estivesse tentando tirar o cheiro do fogo da pele. Um garoto apenas observa o horizonte, sem piscar, como se estivesse vendo Londres sendo queimada pela segunda vez, dentro da própria cabeça. Você percebe que não é o único que teve medo da noite. Todos ali tiveram, e esse medo não terminou com o amanhecer. Ele apenas mudou de forma. No canto da praça, um grupo de monges se reúne em silêncio. Eles seguram velas curtas, já quase no fim, com a chama tremendo a cada sopro de vento. As vestes estão sujas, queimadas em alguns pontos. E ainda assim eles caminham devagar, como se seguissem um ritual que o fogo não conseguiu apagar. Eles começam a cantar baixinho, um cântico grave, lento, que ecoa pelas ruínas como um lamento que pertence mais ao chão do que aos homens. É um som triste, mas também é um som vivo. E isso, de alguma forma, mexe com você. Talvez seja isso. Talvez tudo o que Londres precisa agora sejam sons vivos, vozes que não se calaram, mãos que continuam se mexendo, pessoas que continuam procurando algo no meio das cinzas. Você observa os monges se afastarem lentamente. As velas deles iluminam apenas poucos passos à frente, mas mesmo assim continuam. E você sente algo parecido com esperança? Não é exatamente esperança. É mais uma lembrança de que a vida insiste, mesmo em lugares onde deveria ser impossível. Você continua caminhando pela praça até encontrar um objeto no chão. Uma máscara. Não uma máscara de teatro, mas a máscara de um médico da peste. Aquele bico alongado, sinistro, vazio. Ela está caída de lado, meio coberta de cinzas. Você se agacha e a observa. O bico está queimado por dentro, as bordas chamuscadas. Esse objeto foi feito para proteger contra doenças, não contra o fogo. E ainda assim ali está ele, sobrevivente, deformado, assustador, real. Você decide não tocá-lo. Quando se levanta, percebe que mais pessoas chegaram à praça. Algumas com cestos, outras com ferramentas improvisadas, estão se organizando, formando grupos, tentando reconstruir algo, caminhos, memórias, talvez a própria Londres. E pela primeira vez você entende a verdade silenciosa dessa tragédia. A cidade caiu, mas o povo, não. Eles continuam ali, entre a fuligem, entre o medo, entre o cheiro de madeira morta. E você também. O dia segue esquisito, meio cinzento, meio laranja. Como se o sol estivesse tentando atravessar uma muralha de fumaça que ainda se recusa a ir embora. As sombras se estendem de forma estranha, distorcidas. Londres, mesmo destruída, ainda tem uma presença enorme, quase opressiva, como se estivesse observando cada passo de quem caminha por suas entranhas queimadas. E então, depois de horas andando, observando, respirando aquele ar pesado, você finalmente entende algo que não percebeu durante a noite.
A cidade não está mais queimando, ela está começando a acordar, e você está acordando junto com ela. Você segue em frente, atravessando as ruínas como quem caminha dentro do casco vazio de um animal gigantesco. A cada passo, a sensação cresce. Londres está oca, como se o fogo tivesse devorado não só as casas, mas também o ar entre elas. Tudo parece maior do que deveria, mais aberto, mais exposto, como se cada espaço vazio estivesse apontando para um passado que não existe mais. Há pessoas tentando remover destroços, mas o gesto é lento, pesado, quase ritualístico. Não há pressa, não há gritos. Há apenas uma espécie de respeito silencioso pelo que sobrou. Você percebe que ninguém levanta a voz. Mesmo crianças falam baixo, como se estivessem com medo de acordar algo que dorme sob as cinzas. Um senhor de cabelos brancos, curvado, tenta desenterrar o que parece ser a entrada de uma casa. Ele cava com as mãos, como se estivesse arrancando as próprias memórias de debaixo da fuligem. De vez em quando ele para, respira fundo, olha ao redor com olhos vermelhos. Não se sabe se pela fumaça ou pelo que perdeu. Depois volta a cavar, incansável. É um movimento quase hipnótico, repetitivo, cheio de dor e determinação ao mesmo tempo. Mais adiante, uma mulher segura um pequeno pedaço de tecido chamuscado. Você não consegue ver o desenho original, mas percebe pela forma como ela passa os dedos sobre ele que aquilo foi importante. Um presente, talvez. Um pedaço da roupa de alguém. Ou apenas o último fragmento de uma vida que não existe mais. Ela segura o tecido contra o peito, sem lágrimas, sem soluços. Apenas um silêncio denso, como se estivesse abraçando um fantasma. O vento muda. Você sente a corrente fria, carregada de partículas finas que flutuam no ar como neve negra. Algumas grudam no seu cabelo, outras na pele. E pela primeira vez desde que entrou na cidade, você olha para o céu. Ele está dividido. Metade é uma nuvem espessa, pesada, suja, como se Londres ainda estivesse exalando a própria dor. A outra metade é um azul pálido, quase tímido, como se o mundo lá fora estivesse esperando a cidade terminar de respirar antes de continuar girando. No limite desse céu dividido, você vê pássaros, poucos, muito poucos. Eles circulam alto demais, com movimentos rápidos, inquietos, como se não confiassem no chão. E você não pode culpá-los. Nem você confia no chão agora. Uma porta caída chama sua atenção. Era uma daquelas portas grossas, pesadas, de madeira antiga. Agora está deitada no chão, queimada, aberta, como se alguém tivesse tentado fugir por ela no último instante. Você se aproxima. O interior da casa é apenas um buraco escuro, sem forma. Não há móveis, nem paredes, nem nada que indique o que aquilo já foi. Apenas sombras, como se a casa tivesse sido arrancada pela raiz e deixado apenas a marca. Você dá um passo para dentro, mesmo sabendo que não deveria. A madeira range sob seus pés. O ar é mais quente aqui, ainda preso, ainda vivo. Por um momento, você sente algo como um calor humano e depois percebe que é só o cheiro. Não o cheiro de madeira, nem o cheiro de fumaça. É o cheiro que ninguém gosta de reconhecer. O cheiro da vida que se foi. Você sai rápido, respirando fundo, tentando empurrar a sensação para longe da mente. E quando volta para a rua, percebe algo estranho. Muito estranho. Uma coluna de fumaça distante, não preta, mas branca, fina, suave, saindo de um único ponto. É fogo ainda queimando? Não. É vapor. É água fervendo. E então você entende. Alguém está cozinhando. No meio da destruição absoluta, alguém acendeu um pequeno fogo controlado e está preparando comida. Não é um banquete. Não é um gesto grandioso. É apenas alguém mexendo uma panela com um pouco de caldo. Mas a cena parece quase fora de lugar. Absurda.
e, ao mesmo tempo, profundamente humana. Você se aproxima e percebe um casal, já idosos, sentados ao lado da panela. Não sorriem, não choram, apenas mexem o caldo, um de cada vez, em silêncio. Há 3 tigelas vazias ao lado deles. 3. Mas você só vê 2 pessoas. E quando a mulher percebe que você está olhando, ela empurra uma tigela mais para o centro, como quem arruma espaço para quem não está mais ali. Você desvia o olhar, e então, algo ainda mais inesperado acontece. Um menino pequeno, coberto de fuligem dos pés à cabeça, passa correndo entre as pessoas, segurando uma pedra preta. Ele ri. Um riso curto, rouco, mas é riso. Ele mostra a pedra para um homem sentado e diz algo como: "Parece um bolo." O homem olha para a pedra, olha para o menino e, pela primeira vez desde o amanhecer, alguém ri de verdade. Um riso suave, cansado, quase um suspiro, mas ainda assim, um riso. Nesse instante, você sente um peso em seu peito que não sabe explicar. Algo entre tristeza e alívio. Como se a cidade tivesse acabado de te mostrar um segredo. Mesmo no pior dos cenários, mesmo depois de uma noite que deveria ter apagado tudo, ainda existe um lugar onde o ser humano insiste em acender uma chama. Pequena, frágil, quase invisível, mas viva. E então, pela primeira vez desde que o oqueu no meio do incêndio, você pensa que talvez, só talvez, Londres não esteja morrendo. Talvez ela esteja começando a renascer. O dia avança devagar, como se tivesse medo de entrar completamente naquela cidade ferida. A luz permanece fraca, quase tímida, deslizando por cima das ruínas, sem a coragem de iluminá-las de verdade. E conforme você caminha de volta para fora do coração destruído de Londres, algo estranho acontece. Não é esperança, não é paz, é apenas um silêncio diferente. Não o silêncio sufocante da madrugada, cheio de fumaça e terror, nem o silêncio pesado do amanhecer, carregado de perdas. É um silêncio novo, frágil, quase imperceptível. O tipo de silêncio que surge quando as pessoas ainda não sabem o que reconstruir, mas sabem que vão tentar. Você olha para trás uma última vez e vê a cidade do jeito que ela realmente está, despida, sem máscaras, sem glória, sem artifícios. Um esqueleto gigantesco coberto de cinzas, mas também vê algo que não esperava. Pequenos pontos de vida se movendo entre os destroços. Pessoas retomando passos. Um balde de água sendo passado de mão em mão. Um pedaço de tecido amarrado para servir de sombra. Uma panela com caldo sendo dividida em silêncio. Uma vela acesa na janela que sobrou de uma casa que já não existe. Sinais. Pequenos, frágeis, quase invisíveis, mas sinais. E você percebe que, apesar de tudo que foi perdido, apesar do fogo, das horas intermináveis no escuro, do medo que ainda vive no fundo da garganta, Londres não morreu naquela noite. Ela só mudou de forma, como se tivesse sido obrigada a apagar tudo para poder começar de novo. Você respira fundo. Pela primeira vez desde o início dessa jornada, o ar entra um pouco mais leve, ainda cheio de cinzas, ainda amargo, ainda queimado, mas leve o suficiente para lembrar que você está vivo e que o mundo, mesmo nos seus piores dias, insiste em continuar. Você caminha de volta pelo campo, afastando-se das ruínas com passos lentos. O corpo ainda dói, os olhos ainda ardem, a memória ainda está presa no fogo, mas cada passo te afasta um pouco mais da noite e te aproxima de algo parecido com o amanhã. Quando finalmente se senta no chão, longe da fumaça, você fecha os olhos. O vento frio passa pelo rosto e tudo fica em silêncio. Não o silêncio da destruição, mas o silêncio da recuperação, da espera, da respiração retomada. E então, bem no fundo, você entende a verdade que Londres tentou te ensinar. Algumas noites parecem o fim do mundo, mas são apenas o começo de uma outra história.
E é por isso que você sobreviveu. Agora respire fundo. Deixe a cidade adormecer dentro de você. Deixe o vento levar o resto do medo. Deixe sua mente descansar por alguns instantes. O fogo se apagou. A noite acabou. E você está seguro agora. Se quiser explorar mais histórias sombrias, curiosas e silenciosas como esta, há muitas outras esperando por você. Mas, por agora, feche os olhos e boa noite.